a gente está ouvindo alguma movimentação aqui direto da redação, e eles disseram para a nossa reportagem que essa operação é uma resposta ao saqueamento que aconteceu hoje de manhã na farmácia. E é isso mesmo? O senhor poderia explicar? É o contrário disso, Gabriela. A gente começou na segunda-feira desta semana uma nova forma de atuação ali na Santa Ifigênia, com operações de limpeza, das ruas, com ampliação do atendimento e das abordagens ali de assistência de saúde para os dependentes químicos e com o apoio da GCM nessas operações. Então, a partir de segunda-feira, a gente começou a fazer essas operações 2 vezes por dia nas principais concentrações, que uma fica ali na Nebe, as outras na Andrada. São as duas ruas ali, para quem não conhece, da Santa Ifigênia, onde estão hoje as maiores concentrações. E o que a gente percebe é uma redução da quantidade de droga disponível e uma reação do crime organizado e do tráfico a essa situação em que a gente está conseguindo controlar um pouco mais ali a oferta livre de drogas naquele território. Então, ela não está tão livre assim agora, e o que a gente vê é uma reação do crime organizado. Secretário, só Secretário, para desculpa, Gabriel. Sakamoto, aqui a Folha de São Paulo, inclusive, publicou uma reportagem a respeito disso que o secretário acabou de falar, mas dizendo que, na verdade, são 3 ações por dia. Então, dizendo que a prefeitura mudou a tática, incluindo, então, uma revista a usuários em ações de limpeza na Cracolândia, né, que as equipes da GCM estão fazendo uma espécie de triagem durante essas ações de zeladoria. É isso, então, 3 vezes ao dia e recolhendo, essa é a afirmação que a gente tem, e aí algumas pessoas em situação de rua reclamando porque dizem que estão sendo recolhidas tendas improvisadas também, e essas pessoas têm reclamado de uma espécie de violência, de uma truculência, na verdade, dos agentes durante essas ações. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco dessas ações, dessa mudança de tática da prefeitura e também respondesse a essa questão que tem alegado aí as pessoas em situação de rua. Sim, com todo prazer. A gente começou essas ações na segunda-feira. Em alguns dias são 3 ações de limpeza das ruas e outro dia são 2. A gente tem tirado um volume expressivo de lixo ali dessas ruas, de materiais inservíveis, e tem impedido de montar tendas nas concentrações da Cracolândia. Essas tendas, vamos falar a verdade, essas tendas não são de moradores em situação de rua, são tendas de tráfico, tá? Tendas para vender drogas ali na rua. Essas tendas estão sendo realmente desmontadas, recolhidas, não são barracas iglu para morador de rua dormir. É outra coisa que estamos falando aqui. Estamos falando de tenda de traficante. Não estamos permitindo montagem de tenda nas ruas, não estamos permitindo fechamento de ruas para tráfico de drogas. Então, essas operações começaram nesta semana, ali na Santa Ifigênia, e isso mudou, isso reduziu bastante o número de pessoas que estão se concentrando nesses pontos. Segundo o acompanhamento da GCM, que tira fotos com drones e faz uma estimativa do número de pessoas, nesses 3 primeiros dias aí, a gente observa que essa nova estratégia teve uma redução de 75% das pessoas na principal concentração aí no período da manhã e 35% de redução no período da tarde. Então, a gente conseguiu aí um resultado bastante efetivo e o crime organizado reage. Mas mais importante do que isso, Gabriela, é importante dizer que a média diária, por exemplo, de internações, neste período aqui, mais do que dobrou. Se pegar em março, a média de internação em março, comparada com desses 3 dias que a gente está fazendo essa operação, ela dobrou, mais do que dobrou. É mais do que o dobro do que a média diária de março. Então, a gente vê um resultado bastante eficaz para poder atender as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, sendo exploradas pelo tráfico, que é a pior violação de direitos humanos que pode ter, a pessoa ali na rua sendo explorada por tráfico, sendo usada de escudo humano para venda de drogas, porque o lucro maior do traficante não é com essa população.
Essa população é usada de escudo, tá? Ali é um mercado atacado de drogas, que eles vendem drogas para outros microtraficantes que compram lá e vão revender no resto da cidade. E essa população é usada de escudo. Então, a gente tem uma ação bem enfática, em colaboração com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, que tem feito aí apreensões e contido essas quebras de ordem pública, e a Prefeitura fazendo o seu papel, dando atendimento de saúde e assistência, e de zeladoria, fazendo a limpeza, impedindo o fechamento de ruas. Secretário, desculpe interrompê-lo, mas é que até exatamente sobre esse assunto, o senhor está falando dos trabalhos de zeladoria, essa questão do que aconteceu agora na Craco não tem como se separar e está imbricado também com a nova ação da Prefeitura. A Prefeitura conseguiu na Justiça a autorização para isso e está removendo barracas de pessoas em situação de rua durante o dia. Só que essa remoção, e a gente tem visto vídeos circularem na internet, é uma remoção sem critério, tirando, jogando os pertences na caçamba de caminhões, sem que as pessoas depois possam, misturando tudo, né, os pertences, as coisinhas das pessoas que estão em situação de rua, que são os mais vulneráveis entre os vulneráveis da cidade de São Paulo, no momento em que as temperaturas começam a cair. Quem está em São Paulo vê que a temperatura está mais fria, o outono chegou, né? Essa operação, na verdade, acaba se conectando, que o senhor está colocando, essa questão, essas ações de zeladoria da Prefeitura de São Paulo, não estão provocando também um problema social grande por conta dessa decisão de remover as barracas? Não, e aí somando a esse questionamento do Sakamoto, porque eu acho que tem tudo a ver, o senhor secretário disse que 75%, né, diminuiu ali a principal concentração, ou seja, nessa região aqui central, onde a gente está, e também onde aconteceu esse saqueamento na farmácia. Quer dizer, então você tem o espalhamento dessas pessoas. Então, como é que os agentes fazem para saber quem é usuário de droga e quem é uma pessoa em situação de rua, já que a gente está falando não mais de uma concentração, e sim do espalhamento dessas pessoas? Como é que essas pessoas fazem para... Como é que se distingue uma pessoa da outra, né? Quer dizer, porque o senhor disse, não, a gente está fazendo essa ação somente com o tráfico, a gente não está falando de pessoas em situação de rua, mas como é que faz para saber quem é quem, já que... Em última instância, o próprio usuário de drogas ele tem o mesmo direito do que a pessoa em situação de rua. Eu entendo que o traficante não tem esse direito, mas o usuário de drogas tem tanto direito quanto a população em situação de rua, e a questão aqui das barracas é uma questão ampla, não é, secretário? Como é que vocês estão encarando isso? A gente está encarando isso, primeiro, separando estratégia de atuação. Na Cracolândia não é a mesma estratégia de atuação para a população de rua como um todo. Cracolândia não é um fenômeno apenas de pessoas em situação de rua, é um fenômeno diferente. Ali a gente tem um tráfico intenso de drogas, um crime organizado faturando alto. Então, não adianta achar que Cracolândia é população em situação de rua. Não é. É um problema muito mais complexo, com causas diferentes e com estratégia diferente de atuação do poder público. Então, o que a gente fala aí, o Leonardo lembrou bem aí da questão da decisão liminar, tinha uma liminar que suspendia um decreto municipal. Esse decreto municipal diz o quê? O decreto e a portaria que o regulamenta. Ele diz que as barracas desmontáveis podem ser armadas à noite para dormir. Durante o dia, elas devem ser desmontadas. A prefeitura não sai apreendendo barracas, que não tem esse objetivo. O que a gente tenta é que a pessoa desmonte a barraca durante o dia e ela pode sempre usar a barraca para dormir à noite. Estamos aumentando bastante a rede de acolhimento, as estratégias de atendimento da população em situação de rua. Então, mas essa é uma questão, e o ponto que a gente está discutindo aqui é outro, é Cracolândia. Cracolândia não é população em situação de rua, nós não temos ali uma ação de apreender barraca da população em situação de rua na Cracolândia. O que a gente tem ali é o enfrentamento do crime organizado e do tráfico. As barracas que a gente desmonta ali dentro da concentração de dependentes químicos, estamos falando de 2 concentrações, a gente não está falando do centro inteiro, 2 concentrações. Essas ações estão acontecendo nessas 2 concentrações. Cracolândia hoje tem ali, somando essas 2 concentrações, menos de 1.000 pessoas. Em 2016, tinha 4.000 pessoas ali nos Campos Elíseos. Então, a gente sabe o que está fazendo, a gente está fazendo um enfrentamento, a gente tem conseguido reduzir a Cracolândia a cada onda de dispersão e aumentar o atendimento em saúde e assistência para esse público. A cada dispersão que a gente tem um aumento do número de
abordagens na rua, seja das equipes de saúde e assistência, o número de pessoas que estão sendo atendidas pelo CAPS ali da região, o número de pessoas que são encaminhadas para o acolhimento terapêutico. Então, a gente tem dados muito concretos de como isso está funcionando. Nos Então, campos mas os elíseos, dados do senhor, a gente então, já não tem concentrações grandes de pessoas em uso abusivo de droga e de traficantes. só Temos que as agora ainda concentrações. essas duas concentrações relativamente pequenas, eu digo relativamente, porque em comparação com o que era a Cracolândia, estamos falando de um quarto do que existia, mas ainda assim grande, que precisa ser enfrentada, e é isso que estamos fazendo, enfrentando como? Atacando Secretário, o só tráfico. para ter uma ideia, porque a gente, desculpa, a gente até pede de vez em quando esses dados para a prefeitura, o pessoal fala que os dados não estão consolidados, porque a discussão é, muitos comerciantes de outras regiões do centro de São Paulo, de um centro mais expandido, não aquele centro onde ficava a Cracolândia tradicional do lado da Luz, eles reclamam de que não houve necessariamente uma redução do número de pessoas que são dependentes de drogas, né, mas houve um espalhamento, né? Você tem uma série de Cracolândias pela cidade de São Paulo. Só que aí até se o senhor tiver números com relação a isso, para mostrar que, olha, reduziu mesmo em São Paulo o número de pessoas dependentes químicas nas ruas, até para a gente poder entender o que significa isso. Mas a outra coisa também está conectado, de certa forma, como o senhor bem colocou, nem todo pessoa usuário de drogas ele é um traficante, tem os criminosos, tem as pessoas que estão lá na rua numa situação vulnerável, assim como tem outras pessoas vulneráveis na rua, e a preocupação nossa nesse sentido é que a coleta, o senhor falou da coleta das barracas com as liminares, ok, mas mesmo as coletas, os vídeos que estão chegando e tudo isso mais, são de pessoas que estão tendo as suas coisas, documento, barraca, tudo misturado em caçamba de caminhão, assim como se fosse entulho, né? Sakamoto, para nós, são situações diferentes que a gente trabalha de forma diferente. As barracas que estão sendo recolhidas ali na região da Cracolândia, nos horários de limpeza, e é importante que se diga, equipes de abordagem de assistência social e de saúde passaram antes e depois das ações de limpeza, avisando as pessoas ali que ia ter operação de limpeza, oferecendo acolhimento, oferecendo tratamento. Então, não é que quando chega a limpeza, é um pega para capar, ninguém sabe o que está acontecendo. Não, é organizado, é avisado antes, é oferecido acolhimento e tratamento de saúde. Todos que querem são atendidos. É recolhido de quem deixa lá. Se a pessoa que está em situação de rua desmonta a barraca e leva, porque ela sabe que vai ter limpeza ali, ela está com a barraca dela e os bens dela e os pertences dela preservados. Ninguém sai caçando barraca. A gente avisa antes para poder fazer a limpeza, exatamente como você falou, tem os lojistas e os moradores que usam as calçadas, que precisam do seu comércio funcionando. Então, tem ação de limpeza, eles são avisados antes. Quem desmonta a barraca não tem nada levado. O que fica ali é caixote, lona, tenda de traficante que deixou ali. E essa reação que a gente vê é porque a gente mexeu no vespeiro. A gente está tocando na economia da Cracolândia. O traficante está mandando a galera ir para cima porque eles estão se sentindo acuados. A gente está, de fato, fazendo um enfrentamento. A gente conta com o apoio e compreensão da população local, que está vendo que a prefeitura e o governo do estado junto, que a gente tem um trabalho conjunto integrado, sob o comando do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio, que acompanham especificamente essas ações. A gente está fazendo um enfrentamento de um problema complexo, que envolve crime organizado, envolve também um problema de saúde e de assistência dos dependentes químicos, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, e a gente tem conseguido, constituímos uma rede de atendimento grande. Aliás, nesta semana agora que vai entrar, o Estado está inaugurando mais um equipamento de atendimento dessa população. O município já tem mais de 1.000 vagas de atendimento para acolhimento terapêutico. A gente tem uma rede ampla de atendimento, o Estado está criando mais um equipamento agora, vai inaugurar essa semana, trabalhando de forma integrada com a gente, oferecendo cada vez mais, como nunca teve tantas vagas para atender essa população, e é bom que a gente tenha essas vagas, porque essas ações que controlam o tráfico, reduzem a disponibilidade de droga e a atuação do traficante, fazem essas pessoas procurarem mais atendimento. Enquanto elas estão ali acolhidas pelo tráfico, elas não procuram o nosso atendimento. Na hora que falta a droga, a gente consegue atender muito mais gente.
Só para encerrar com o senhor, eu queria questionar a respeito de um dado, porque o senhor disse que a média diária de internação dobrou. O senhor tem essa informação? Tenho, tenho sim. A média diária em março de internações foi de 2 pessoas por dia, tá? De março inteiro. Tem dias que tem mais, tem dia que não tem nenhuma. Estamos falando de uma média diária. 2 pessoas por dia são internadas. Eu estou falando só de Cracolândia, tá? Não estou falando da cidade toda, não estou falando de tudo. Estou falando só Certo. de Cracolândia. 2 pessoas por dia é a média de março. Nos dias 3, 4 e 5 de abril, a média de internação ficou em 4,6 pessoas, Por só na dia, Cracolândia, nesses por últimos três dia. dias. É, a média diária. Estamos falando da média diária. Teve dia que teve mais, dia que teve menos. Nesses 3 dias, começou na segunda, dia 3. Então, estou te falando a média aí de 3, 4 e 5, que é a média que a gente fechou aí ontem. Então, temos dobrou o número de internações, reduziu o número de pessoas nas concentrações. Então, a gente está conseguindo um resultado bastante evidente, eficaz dessa política pública, reduzir o número de pessoas ali na concentração, reduzir a capacidade de atuação do crime organizado e dando mais atendimento aos dependentes químicos. Secretário, a gente vai continuar acompanhando essa situação. Agradeço pela sua gentileza de participar aqui do programa e esclarecer essas informações todas. Secretário Alexis Vargas, que é de Projetos Estratégicos aqui da Prefeitura de São Paulo. Um abraço para o senhor, até uma próxima, secretário. Um abraço, eu que agradeço, Gabriela e Sakamoto, muito bom falar com vocês. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. A gente continua falando de política agora.